3 agentes da Fundação SCP estão diante de um grande armazém. A missão é simples: entrar no prédio, achar a unidade de observação desaparecida, recuperar seus dados e sair. Deveria ser fácil, mas a estrutura decadente diante da qual eles estão não é um prédio comum. Este é o SCP-015. O líder do grupo, chamado Agente 6, um homem grande e forte, desliza uma porta na frente do armazém. De repente, o grupo é surpreendido por uma visão que os faz repensar a facilidade da missão. À frente, há um túnel estreito que avança mais fundo no prédio, em vez de um piso amplo de armazém. O grupo tem um trabalho a fazer, então os 3 entram. Agente 2 primeiro, seguido pelo Agente Lon, o especialista em dados, e finalmente o Agente 6, o líder da expedição, na retaguarda. Ao entrarem no corredor estreito com canos, a luz das lanternas reflete no chão, paredes e teto. Lanternas são dos poucos itens permitidos no SCP-015, e elas revelam o que os pesquisadores haviam dito a eles na reunião: que muitos dos canos não são feitos de materiais padrão, mas sim de todo tipo de substâncias estranhas, como madeira, vidro ou até mesmo osso. A série de canos criou um túnel sinuoso que leva mais fundo no armazém. O grupo precisa ter cuidado, pois o chão é irregular e canos surgem do piso como raízes prontas para derrubar os desatentos. Os 3 seguem pelos corredores de canos ao longo do caminho que cada um teve que memorizar. Quando chegam a bifurcações, Agente 2 fala em voz alta a sequência de curvas que eles devem fazer: esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita de novo, em frente, direita, e assim por diante, à medida que vão indo cada vez mais fundo. Eles precisavam seguir as instruções exatamente para chegar ao local do veículo robótico modular. Esquerda em frente de novo, certo? Só mais algumas curvas e eles chegariam ao ponto onde o VRM enviou seu último sinal antes de sair do ar. Durante a caminhada, notam que certos corredores ficam mais difíceis de atravessar. Os canos se estreitaram em certos pontos, reduzindo os túneis já pequenos a simples passagens onde só é possível rastejar. Em um ponto particularmente estreito, o grupo precisa se deitar de barriga no chão e se arrastar pelo chão. Após Lon e 2 saírem da passagem estreita, Agente 6 chama os 2 agentes à frente. O que foi? O que foi? Pergunta 2. Estou preso, responde 6. Lon e 2 agarram os braços de 6 e começam a puxar. Com um forte grunhido de todos, 6 finalmente se solta. A perna da calça dele rasgou por causa da madeira espinhosa de um cano no túnel estreito. Mas ele está livre e eles podem seguir. Finalmente, depois do que pareceu 1 hora andando, eles finalmente encontram o veículo robótico modular que havia sido enviado para investigar o estado atual do SCP-015. Há algo estranho na condição do robô. Parece que ele foi perfurado em sua unidade principal de observação. Um cano preto liso, feito de um tecido escuro, atravessou o veículo pela câmera. Mas a lente não parecia quebrada. Parecia que o cano havia se encaixado nela, dentro do alojamento, como se as 2 partes tivessem sido feitas uma para a outra. Outros canos surgiram do chão e das paredes, enrolando-se no veículo e elevando-o cerca de 30 centímetros. Eles examinaram o robô, que estava preso no ar, com as rodas girando lentamente enquanto sua bateria interna se esgotava. Os agentes caminharam ao redor do MRV, examinando-o, parecendo confuso sobre o destino que havia lhe ocorrido. 6 quebrou o silêncio de repente. Bem, o que estão esperando? Mas Lon não tinha certeza do que fazer. Ao se aproximar do robô, notou que uma substância de cheiro ruim pingava do cano fundido à câmera. Ela removia dados do MRV, mas também tinha ordens rígidas para não danificar nada no SCP-015. O que ela deveria fazer sobre o robô? Ele não fazia parte do SCP-015 agora? Ela temia que, ao remover os cartões de dados, o SCP-015 pudesse agir. Bem, ela não sabia ao certo. 6 não acreditou. Os pesquisadores podem ter dito a eles que o 015 reage, mas ele podia ver agora
que era só um monte de canos estranhos. Talvez ele cresça ou se mova. Mas como saberia que estavam lá? Não tinha mostrado nenhum sinal de consciência, muito menos de sapiência. Mas ele não ia ficar aqui mais tempo do que o necessário. Se Lon não agisse logo, ele agiria. Cis vai até o MRV, abre a tampa lateral de dados. Mais líquido fétido escorre, mas ele ignora. Lon e Tu se entreolham. O outro também ouviu isso? Parecia vapor sendo liberado de algum lugar profundo. SCP-0156 parece não ouvir e começa a remover os cartões de dados do MRV. Com os dados recuperados, ele tenta liberar o veículo dos canos, embora não fosse o objetivo da missão. Por que deixar uma propriedade valiosa da Fundação ser descartada se está diante deles? 6 tenta puxar o MRV e os canos conectados, mas não consegue movê-los. Está preso, fundido aos canos. Já pegamos os dados, vamos sair, diz Tu. Mas 6 ainda não terminou de tentar. Ele põe a lanterna no chão e com as 2 mãos empurra a parede de canos usando o pé para ganhar força. De repente, há um som de rangido. Acho que consegui. Mas 6 estava enganado. Não era o som do MRV se soltando que ele tinha ouvido, mas sim o som do chão sob ele cedendo. 6 cai no chão até as axilas e os outros 2 agentes correm para ajudá-lo. Ao fazerem isso, percebem o brilho e uma explosão de calor do buraco. Vidro derretido espesso escorre e preenche o buraco, enquanto o agente 6 grita por ajuda e tentam puxá-lo. Seus gritos viram berros de desespero, enquanto cada um segura um braço e, após luta, conseguem libertá-lo e arrastá-lo para fora do buraco. 6 já não está mais gritando quando é puxado para fora, embora seus olhos e boca estejam arregalados em puro pânico. Lon é agora quem começa a gritar ao perceber isso. Eles puxaram só a metade superior do agente 6 do buraco sobre o poço em chamas. A parte inferior do corpo dele sumiu totalmente, queimada pelo calor do vidro líquido. Não há tempo para choque, pois os canos começam a chiar e estalar ao redor. Um cano de madeira acima de Tu e Lon explode, lançando poeira em seus rostos. É vidro em pó e começa a sair do cano quebrado, cobrindo completamente o que restou de 6. Tu cospe um jato de sangue, boca dilacerada pelo vidro, enquanto Lon tenta não esfregar as partículas nos cortes dos olhos. Ambos sabem que não podem ficar aqui, precisam correr. Os canos fazem um barulho ensurdecedor, enquanto eles voltam o mais rápido que conseguem pelo caminho de onde vieram. Parece que um trem está atravessando o prédio. Eles estão cercados pelo caos. Produtos químicos fervendo jorram de um dos canos. Minúsculos espinhos de rosa, cortantes, são lançados de outro. Eles chegam a um túnel estreito, com apenas alguns metros de largura, mas é o único caminho para seguir em frente. E eles não têm escolha a não ser entrar. Tu mergulha e começa a rastejar. Lon hesita, mas uma rajada de vapor de um cano próximo a convence que não tem opção, e ela o segue. Você se contorce pela passagem estreita, cercado por sons de canos rangendo ao redor. Cada um parece prestes a estourar e derramar alguma substância mortal sobre ele. Mas ele precisa reprimir o medo e continuar avançando. Finalmente, ele surge em um corredor mais amplo. Ele se vira e olha para o buraco. Lon deveria estar logo atrás dele, mas não há sinal dela. Ele enfia a cabeça de volta e chama por ela, sem resposta, mas ainda a ouve lá dentro, em algum lugar escuro, lutando. Ele precisa ajudá-la. Tu volta para a passagem e começa a rastejar. Ela não devia estar tão longe, talvez após a próxima curva. Mas quando ele rasteja pela curva, não há nada lá. Apenas outra parede de canos. A passagem foi selada. É um beco sem saída. Ele encosta o ouvido na parede e consegue ouvir Lon gritando do outro lado. Ele bate com raiva nos canos. Um cano treme e estoura, jogando líquido preto em sua mão. É um ácido corrosivo. Ele grita enquanto queima as luvas e atinge sua pele. Ele rapidamente rasteja de volta para fora do túnel estreito e emerge novamente no corredor mais amplo. Tubby segura a mão e evita olhar para o osso exposto. Desculpe, ele grita correndo pelo túnel de canos em direção à saída. Vou buscar ajuda, volto, eu juro. Lon não consegue ouvir suas promessas, porém. Ela ouviu o que pensou ser um cano estourando, depois
os gritos de Tu, mas agora não sabe se ele está morto ou vivo. Ela resolve voltar pelo caminho de onde veio, talvez exista outra saída. Mas após mover alguns centímetros, seus pés tocam uma parede sólida. Ela está presa em um espaço do tamanho de um caixão. Ela apalpa ao redor, mas não há nada aqui no escuro. Nada mesmo, apenas canos lisos, felpudos e quentes. Não, espere, há algo, uma abertura no teto, mas é apenas a extremidade aberta de outro cano. E agora tem algo pingando dele. Gotas de uma substância caem no rosto dela e depois um jato de líquido a cobre. Ela tosse quando o líquido entra na boca, mas então percebe que é doce, é mel. Ao menos não era vidro ou ácido mortal. Talvez ela sobrevivesse por um tempo com o líquido até outra equipe de expedição resgatá-la. Sua esperança acaba ao notar que o cano não para e ela já está deitada numa poça de mel de 2 centímetros. Lon bate nas paredes e no teto, enquanto o mel continua subindo ao seu redor e grita por socorro. Ela tenta tampar o cano com os dedos, mas não adianta. O mel segue jorrando. O mel sobe ao redor dela, e tudo o que pode fazer é gritar e arranhar os canos que fizeram sua melodia. Ela pressiona os lábios contra o teto na tentativa de conseguir uma última respiração, antes que o mel preencha completamente o espaço. Seus suspiros finais são doces e enjoativos, enquanto o mel invade seus pulmões. Agente 2 segue correndo pelo túnel de canos sem mais dor na mão, pelo menos, seja pelo choque ou pelo fato de todas as terminações nervosas terem sido queimadas. Os sons horríveis dos canos também pararam. Talvez ele realmente consiga sair vivo. Lon pode ter achado outra saída. Não sabemos quantos caminhos há nesse labirinto de canos. Ele provavelmente a encontraria esperando do lado de fora do prédio. Pobre Agente 6. Depois de abrir a tampa no MRV, nunca teve chance. Seus pensamentos são interrompidos quando seu pé prende em um cano invisível e ele cai no chão. Na verdade, ele não cai no chão. Um buraco se abre, levando a um piso íngreme e cheio de canos. Ele grita e tenta se segurar, mas o líquido escorregadio impede que ele diminua a velocidade da descida, e ele escorrega pelos canos. Sua lanterna fraca mostra um túnel interminável de canos descendo na escuridão. O tubo se torcia de um lado para o outro, jogando-o contra as paredes e fazendo-o rolar de cabeça para baixo. E a descida parecia nunca ter fim. Ele gritou até sua voz ficar rouca. Depois, sumiu completamente. Ele não tinha nenhuma maneira de marcar a passagem do tempo, exceto quando sua lanterna finalmente começou a piscar. Depois enfraqueceu e, por fim, apagou. Ele deslizou por um túnel interminável de canos por dias na escuridão, mais fundo do que parecia possível. Quando o atrito dos canos começou a arrancar sua pele, foi quase um alívio. Pelo menos finalmente haveria um fim. Após a perda da equipe de recuperação do SCP-015, os dados do veículo robótico modular foram considerados não essenciais e nenhuma nova expedição foi autorizada para recuperá-lo. SCP-015 é uma massa de canos, dutos, caldeiras e outros aparelhos de encanamento que preencheram totalmente um galpão comum em uma grande cidade americana. Quando o galpão não é observado, os canos crescem e ocupam quase todo o espaço do edifício. Também tenta se conectar a estruturas próximas por esgoto e outros sistemas subterrâneos. Pesquisadores da Fundação estimam que o edifício tem mais de 190 quilômetros de canos, com diâmetro entre 20 e 5 centímetros e mais de 1 metro. Alguns canos parecem novos, outros estão enferrujados ou danificados, muitos com sinais de vazamento. Os canos também são feitos de uma estranha variedade de materiais, incluindo osso, madeira, aço, cinza prensada, carne humana, vidro e granito. Curiosamente, não foram encontrados canos de chumbo, policloreto, de vinila plástico, cobre ou outros materiais normalmente usados para produzi-los. Porém, o mais estranho em SCP-015 é que ele aparentemente reage a agressores. Se o edifício detectar pessoas portando ferramentas em seu interior,
ou se eles tentarem danificar ou consertar qualquer um dos seus canos, isso irá desencadear uma reação imediata. Canos próximos ao indivíduo infrator costumam estourar, borrifando-o com líquidos diversos, como óleo, mercúrio, ratos, insetos não identificados, vidro moído, entranhas marinhas e ferro derretido. Mais canos estourarão perto da pessoa até ela se afastar do SCP-015 ou morrer. O SCP-015 foi localizado pela Fundação após relatos de canos de um armazém começarem a se ligar a outras estruturas próximas. Sem uma explicação óbvia de como ou por que, eles de repente começaram a surgir da estrutura. Os canos, eventualmente, puderam ser cortados e agora estão novamente restritos apenas ao armazém. Mas o custo humano para conter o SCP-015 tem sido alto. Até agora, 11 funcionários da SCP morreram em contato com a anomalia e 20 seguem desaparecidos. Todos os desaparecidos são presumidos mortos, apesar de relatos de sons e gritos vindos do prédio sugerirem que possam estar vivos. O SCP-015 foi classificado como Euclid e, como o prédio não pode ser movido, foi contido no local. A Fundação mantém ao menos 2 metros livres ao redor do armazém, sem permitir construções encostadas nas paredes externas. Caso qualquer saliência do SCP-015 seja detectada, os canos devem ser imediatamente tampados e selados. A exploração interna do SCP-015 requer aprovação da equipe sênior. Após muitas perdas no local, as equipes de expedição agora devem ter 3 membros, todos com cordas de segurança e rastreadores sistema de posicionamento global. As equipes não têm permissão para levar ferramentas manuais ou elétricas para dentro do prédio, nem devem tentar realizar qualquer tipo de reparo ou manutenção enquanto estiverem lá dentro. No entanto, não há necessidade de impor essas regras, já que o SCP-015 parece mais do que feliz em eliminar os infratores por conta própria. A Fundação SCP abriga vários locais anômalos, mas o SCP-015 é possivelmente um dos mais estranhos. Compare por si mesmo com o SCP-024, outro prédio abandonado, cheio de segredos a serem descobertos. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma anomalia, enquanto mergulhamos cada vez mais fundo nos arquivos classificados da Fundação SCP.